Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana o 19º domingo do tempo comum. E vivendo esse mês vocacional, nessa segunda semana que vamos entrar, dentro do mês de agosto, nós iremos celebrar a vocação familiar, a vocação matrimonial. E de maneira muito especial, vamos rezar pelos pais, a vocação de ser pai de família. E pedir que Deus abençoe todos os nossos pais e conceda a eles forças para que possam viver a sua vocação, cumprindo a sua missão tão difícil no mundo de hoje. Agora, refletindo na liturgia da palavra, a primeira reflexão que precisamos fazer, que as 3 leituras propostas para a reflexão hoje fala de espera. Na primeira leitura, o povo cativo espera a libertação do Senhor chegar. Na segunda leitura, lembra a longa espera de Abraão para se cumprir em sua vida, em sua família, a promessa de Deus. E no Evangelho é um convite para que nós estejamos vigilantes na espera do Senhor que vai voltar. E para cada uma dessas leituras, nos é proposto umas das virtudes para que nelas possamos nos sustentar nesta espera. A primeira leitura nos apresenta a virtude da paciência. O povo está no cativeiro e recorda, volta lá no passado, relembrando as maravilhas que Deus fez quando eram escravos no Egito. E é sempre bom quando nós olharmos para trás, vivemos profundamente esta realidade de trazer para o presente aquilo que nós encontramos de bom na história daqueles que nos precederam. Primeiro, eles viram todas as maravilhas que Deus havia realizado no meio daquele povo. Mas também é bom nós refletirmos para vigiarmos em relação aos erros cometidos, para que nós também não voltemos a cometê-los no presente. E também, além de agradecer pelas coisas boas, vigiar para não cometermos os erros passados, também precisamos refletir naquilo que nós omitimos por medo, por insegurança, para que hoje não voltemos a omitir aquilo que poderia trazer para nós muitos frutos, muitas graças nas nossas vidas. Então, quando o povo reflete sobre aquilo que Deus havia realizado, primeiro, eles lembram e recordam a bondade de Deus para aquele povo que havia saído do Egito. No entanto, também eles recordam que Deus, ele livra aqueles que lhe são fiéis e derrota os inimigos, como
os egípcios foram derrotados na perseguição do povo de Deus. Então, a paciência para entender que no momento certo Deus vai agir. Podemos estar nas tribulações, nas dificuldades, nas prisões, no cativeiro. No entanto, demorou 400 anos aquele povo no cativeiro, mas chegou o dia da libertação. E quando temos paciência, nós iremos entender aquilo que diz o povo na linguagem popular. Deus tarda, mas não falha. Que na verdade não é Deus tardando, mas é Deus nos maturando na fé para que possamos confiar nele. Exatamente é esta virtude da fé que nos apresenta a segunda leitura de hoje, desse final de semana. Porque Abraão, ele teve que acreditar nas promessas de Deus. E viver a fé é exatamente aquilo que viveu Abraão. Porque Deus havia prometido para ele que daria a ele e a sua descendência uma herança numerosa e uma terra prometida. No entanto, durante toda a vida de Abraão, ele morou em tendas, no deserto, indo de cidade em cidade, terras que ele conquistou pela vontade de Deus. No entanto, ele sempre morou em tendas, nunca teve uma casa sólida. Porque, na verdade, o que motivava Abraão, como vai dizer a segunda leitura, era uma casa no céu. Era uma mansão no céu. E isso tem que motivar a nossa vida, porque Deus faz as promessas para nós. No entanto, a nossa mansão não poderá ser construída aqui. A nossa mansão será firmada no céu. E Abraão nunca morou numa casa, numa mansão, sempre em tendas. No entanto, ele nunca deixou de acreditar que Deus iria cumprir a sua promessa. Na verdade, a descendência de Abraão é que experimentou a promessa de Deus quando entraram na terra prometida. E além disso, Deus havia falado para Abraão que a sua descendência seria tão numerosa como a areia da praia e como as estrelas do céu. No entanto, quando Abraão morreu, ele só tinha Isaque, o filho da promessa. Esse mesmo Isaque que Deus havia pedido para que Abraão sacrificasse, para demonstrar assim a sua confiança, a sua fé em Deus. Então, nós devemos compreender que Abraão teve fé, no entanto, ele não viu esta descendência numerosa, mas ele acreditou que Deus iria realizar as suas promessas através de Isaque. E nós sabemos
que realmente esta promessa se realizou. A fé de Abraão se espalhou para muitos povos. No entanto, Abraão nunca chegou a ver, morreu antes. A promessa de Deus se realiza no tempo, que talvez nós nem vamos ver, mas o importante é nossa fidelidade a Deus, sabendo que Deus não vai falhar, não vai deixar de realizar aquilo que prometeu para o seu povo. E a terceira reflexão nós encontramos no Evangelho de hoje, que é a virtude da esperança. Para nós refletirmos de maneira mais compreensível aquilo que estamos falando, quero colocar uma imagem. A imagem de uma família onde tem o pai que é caminhoneiro, viaja, fica muitos dias ou semanas ou até meses viajando. E o filho, a criança pergunta para a mãe: quando que o pai vai voltar? E a mãe responde para o filho: olha, tenha paciência. Vamos ter confiança, vamos acreditar, vamos esperar que logo ele vai chegar. Então, com estas palavras, a mãe consola o filho. E diante desta imagem, nós poderemos colocar a reflexão do Evangelho de hoje, que nos convida a estarmos vigilantes, porque não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Então, o Evangelho nos ensina que precisamos, primeiro, ser como um bom servo, que cuida da casa, esperando o seu Senhor voltar. Um bom servo que está vigilante e da imagem do ladrão. Não se sabe a hora que o ladrão vai vir. Então, fica vigilante de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, para não ser pego em surpresa. Assim é a nossa vida de espera, na esperança que Jesus pode chegar de uma hora para outra. E assim ficamos nessa expectativa. E sabemos, como eu apresentei a história da criança, do pai que é caminhoneiro, precisa ter paciência, fé e esperança. E algo que Jesus diz no Evangelho de hoje é muito importante para nós. Nessa nossa espera, é importante nós refletirmos que aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, dando uma ideia, aquele que é pai vai ser mais cobrado quando chegar diante de Deus do que aquele que não é pai. O padre vai ser muito mais cobrado do que o fiel diante de Deus.
porque será perguntado para aquele que foi dado muito. Você ensinou o caminho de Cristo para os seus filhos? Você levou o seu filho para o batismo quando era o momento? Incentivou o seu filho a fazer a primeira comunhão, a fazer o crisma? Você ensinou os verdadeiros valores cristãos para os seus filhos? Então, o valor cristão vai contar muito no dia do nosso encontro com Deus. A quem muito foi dado, a muito será cobrado. Cada sacerdote será cobrado por cada fiel que foi colocado nas suas mãos. Então, queridos irmãos, nesse Dia dos Pais, peço que Deus abençoe todos os pais. Rezemos também hoje pelos nossos pais falecidos, para que, cumprindo essa missão tão sublime, que é educar os filhos para Deus, para o mundo e para a vida de santidade, cumpramos com fidelidade, como pai, esta nossa missão de levar a todos a santidade de vida e o céu que nos aguarda. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.